na quinta-feira agora, dia 25, se comemora o Natal. Mas vocês sabem, né? Jesus não nasceu no dia 25, né? Vocês sabem disso, né? Isso foi uma data que o mundo aí criou, né? Mas tudo indica que Jesus nasceu no dia 13 de abril, tá? Segundo os historiadores, é no finalzinho do reinado de Herodes o Grande, no 4º ano antes de Cristo, Jesus veio ao mundo, era o reinado final de Herodes, isso era por volta do dia 13 de abril. E aí Herodes morreu, e 2 reis assumiram e dividiu o reino. Então, Herodes Agripa assumiu a Galileia e, esqueci o nome do outro agora, assumiu a Judéia. Então, provavelmente, tá, isso não é uma afirmação, Jesus nasceu no dia 13 de abril. Isso muda alguma coisa? Não. O mais importante é o quê? Ele nasceu. Esse é o mais importante. Eu quis falar de data para exatamente a gente não ficar preso nisso. A Bíblia ela não tem datas certas, específicas e nem muito aproximadas. É mais ou menos um momento do contexto que vai descobrindo as datas. Mas tudo indica, por causa do reinado de Herodes, que Jesus nasceu no dia 13 de abril. Só que o mais importante de tudo é que isso não muda a questão da nossa salvação, isso não muda nada, a data não quer dizer nada. O importante é que ele nasceu. E eu quero falar hoje sobre um assunto muito importante. Quando o céu tocou a terra. O nascimento de Jesus Cristo foi o momento em que o céu tocou a terra. Obrigado, querida. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho para o mundo. Queridos, o Natal é o momento em que o céu interrompe o curso da terra. A terra estava num curso, a terra estava avançando, a humanidade estava avançando. De repente, o céu interrompe esse processo. A história muda. Por isso que hoje a gente fala antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso o Antigo Testamento e por isso o Novo Testamento. E na nossa vida também tem que ser assim. A pergunta é o seguinte: Jesus interrompeu o seu percurso? Porque você, como eu, vinha num percurso, vinha num ritmo, vinha numa direção. Mas houve a manifestação do céu na minha vida e na sua vida. E isso muda toda a nossa história, como mudou a história da humanidade. Então o Natal, ele é isso. É um momento onde o céu toca a terra. Deus decidiu atravessar a eternidade e entrar no tempo da existência humana e mudar tudo. E mudar tudo. Mudar toda a ideia de vida. Por isso que existe o novo nascimento. Porque quando Deus tocou a terra, tudo mudou. Inclusive a minha vida e a sua vida. Quando a gente comemora o Natal, a gente tem que ter essa consciência de que foi um momento da intervenção divina na minha vida e na sua vida. Porque eu e você estávamos caminhando para a morte. Eu e você estávamos caminhando para a condenação, mas o Evangelho de João deixa muito claro. Deus enviou o seu Filho não para nos condenar, mas para mudar a rota. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus veio ao mundo, ele mudou a rota da humanidade. E a gente hoje entende isso através de uma palavra só: conversão. Conversão significa mudança de rota. Você está numa direção, de repente você convergiu para outra direção. Se isso não aconteceu com você, é porque o céu ainda não te tocou. Jesus já veio. Jesus já fez o que tinha que fazer. Mas eu preciso entender
que esse vir dele precisa e deve mudar a minha rota, mudar a minha vida. Isso é o Natal. O verdadeiro sentido do Natal nada mais é do que uma intervenção divina para a mudança de rota. Através de um menino que nasceu, toda a humanidade mudou. E aqueles que aceitaram essa mudança, aqueles que entenderam essa intervenção divina, se converteram a esse processo e nasceram de novo. Então, o novo nascimento é resultado do céu tocando a terra, do céu tocando a humanidade. Então, quando Jesus nasceu, queridos, o céu se abriu, a gente conhece a história, anjos cantaram, os pastores chegaram para ver ele, foi uma grande festa no céu e na terra. E naquele momento, toda a história mudou. O nascimento de Cristo declara que, diante do caminho de morte da humanidade, Deus não ficou em silêncio. Diante da minha jornada de morte, da sua jornada de morte, Deus não ficou em silêncio. Ele enviou seu Filho para que eu e você pudéssemos agora viver. Isso é o Natal. Então agora, quinta-feira, quando você estiver na ceia, né, do 24 para 25, celebrando o Natal, não esqueça disso. O céu te tocou. E quando o céu nos toca, não ficamos mais do mesmo jeito. Não ficamos mais do mesmo jeito. Queridos, eu sem Jesus, eu era terrível. Terrível. Não gosto nem de lembrar. Mas era a minha realidade. E Jesus mudou toda a minha vida. Quando o céu me tocou, Jesus mudou toda a minha vida. E eu creio que é de vocês também. Então, quando isso aconteceu, aconteceu o Natal em você. Porque o Natal acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. A árvore é importante? Legal, a casa fica bonita, não tem problema nenhum. Os presentes é legal? Legal. Mas você precisa entender que o verdadeiro Natal é de dentro para fora, não de fora para dentro. É quando Jesus intervém na sua vida e muda a sua rota para sempre. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Eu quero trazer de uma forma muito rápida, clara, porque eu sei que depois de um café da manhã a gente fica meio, né, com sono. Então eu quero ser bem rápido, bem breve e trazer algumas lições importantes para quando você estiver celebrando o Natal agora, essa semana, você não esqueça dessa palavra. Primeira coisa, o Natal ele é a manifestação da iniciativa de Deus. Não foi eu e você que subimos, foi Ele que desceu. Ele que tomou a iniciativa de nos amar, de cuidar de nós, de mudar a nossa rota e de dar um novo começo para a nossa existência humana. Foi Ele, não fui eu, não foi você. Então a iniciativa do Natal vem de Deus, não vem do homem. Ele que decidiu nascer. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 diz assim: mas vindo a plenitude do tempo, grava essa frase, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Entenda, queridos, que o nascimento de Jesus não foi esforço humano. Não foi porque eu e você queríamos que um rei, queríamos que alguém viesse, não. Foi uma iniciativa divina. Deus decidiu amar a humanidade através do seu Filho. E por isso o Natal. Entenda, não foi o homem que subiu, foi Deus que desceu. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a iniciativa é do Senhor, que foi Ele que decidiu nos resgatar, foi Ele que decidiu nos tirar da lama, foi Ele que decidiu nos dar uma nova vida, foi Ele que decidiu nos dar uma nova direção, e é por isso que hoje estamos aqui. Por causa da iniciativa do céu, não a iniciativa da terra. Essa palavra plenitude do tempo revela o seguinte: o nascimento de Cristo não foi algo de repente. O nascimento de Cristo não foi algo improvisado, não.
Quando o tempo chegou, ou seja, na plenitude do tempo, o que estava programado antes da criação aconteceu. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o que eu tenho para viver e o que você tem para viver em Deus, na plenitude do tempo, vai acontecer. Vai acontecer. A humanidade precisava de um resgate. Mas quando houve a plenitude do tempo, o que significa plenitude do tempo? O tempo perfeito. Quando chegou o tempo perfeito, o Natal aconteceu. Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. Então a gente entende que isso não se baseia com improviso, genealogia de Jesus, nada disso. Houve um tempo perfeito que estava no controle do soberano Deus. É como se ele estivesse olhando tudo acontecendo e já sabendo que o momento ia chegar, e quando chegou esse momento, ele virou para Jesus e falou: vai. E ele nasceu. Então, a gente precisa entender isso. Tudo na minha vida e na sua vida tem a plenitude do tempo. Então, calma, vai acontecer. Vai acontecer. Se você está esperando algo da parte de Deus, se você está esperando uma mudança em alguma esfera da sua vida, se você está esperando que Deus faça algo segundo a vontade e a soberania dEle, na sua vida e na minha vida, chegará a plenitude do tempo. E vai acontecer. Vai acontecer, não tenha dúvida nenhuma. Eu sempre gosto de dizer que eu e você somos geradores de testemunho. Eu e você geramos testemunho todos os dias. O fato de vocês estarem aqui hoje é porque vocês venceram ontem. Então, se você está aqui hoje, é porque o ontem foi vencido. Então, sabe o que eu e você estamos fazendo aqui hoje? Testemunhando que somos vencedores e que o ontem não nos fez perecer. Que o ontem não nos sucumbiu. Que a semana que passamos, de repente uma semana difícil, não nos venceu. Então, cada dia que abrimos os olhos, somos testemunhas da grandeza do Senhor na nossa vida. Por isso, agradeça quando você abrir os olhos. Eu sempre costumo dizer, quando abrimos os olhos hoje, muitas pessoas não abriram. Você já parou para pensar quantas pessoas morreram hoje? A gente não faz ideia, né? Mas é. Muitas pessoas não abriram os olhos hoje. E nós estamos aqui, participamos de um maravilhoso café da manhã. Quando eu vi aquela mesa, eu falei o tempo inteiro para mim mesmo: obrigado, Senhor. Obrigado. Porque é uma oportunidade de todo mundo estar junto, como igreja. Muitas pessoas não estão fazendo isso, muitas pessoas não abriram os olhos, muitas pessoas não. Então a gente precisa agradecer. Então a gente precisa entender que o Natal é um testemunho do nascimento de Cristo na nossa vida. E dentro da plenitude do tempo, por causa desse nascimento, tudo vai acontecer. Porque a iniciativa é de Deus, não é a nossa. Amém? Segunda lição que aprendemos sobre o Natal é que o Natal ele revela o valor de Deus para a humanidade. O valor de Deus para a humanidade. Salmo capítulo 8, verso de número 4 diz assim, é uma pergunta, que é o homem para que dele te lembres. O que o salmista está dizendo é o seguinte, quem sou eu para o Senhor me dar um valor tão grande? Você consegue olhar para você e ver a importância que você tem para Deus? Você consegue perceber a importância que você tem para Deus? Se você ainda não consegue entender a importância que você tem para Deus, olha para a cruz. A gente falou isso na ceia, no culto de domingo. Se você não consegue entender a importância que você é para Deus, olha para a cruz. Porque o que aconteceu ali foi por você. E que a gente lembra isso na ceia. Então o Natal mostra que um homem nasceu para nos resgatar. Um homem nasceu para nos dar vida.
O homem nasceu para dizer para mim e para você, olha, vale a pena ir até o fim. Então, queridos, eu e você, nós temos um valor gigantesco para Deus. A palavra de Deus diz que eu e você somos a coroa da criação. Quando Deus criou o mundo, Ele usou a boca, a palavra. Haja isso, haja aquilo, foi criando tudo. Quando chegou para fazer eu e você, Ele arregaçou as mangas, colocou as suas mãos e nos criou. Eu não sei se você sabe, eu e você temos a digital de Deus. E, queridos, isso não é novidade hoje. Eu não sei se vocês já viram uma matéria, ontem lá em casa eu estava falando isso, no almoço. A ciência descobriu, não faz muito tempo, a ciência descobriu que em todo ser humano existe um cromossomo igual. Em todo ser humano, no mundo inteiro, existe um cromossomo igual. Porque os cromossomos são diferentes. Mas em todo ser humano tem um só que é igual de todo mundo. E ele é feminino. Os cientistas estudaram. Chegaram em Eva. A ciência descobriu isso. Não faz muito tempo. Que dentro de cada ser humano tem um cromossomo igual. E esse cromossomo é feminino. Então, queridos, por que eu estou dizendo isso? Você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Deus não te colocou no mundo de qualquer jeito, te criou e falou, agora se vira. Não. Existe uma promessa, eu estarei convosco todos os dias. Eu amo a sua vida, você é importante para mim. Eu escolhi você, na plenitude do tempo eu vim. Eu tomei a iniciativa porque eu te amo, diz o Senhor. Então você é muito importante para Deus. Você pode não ser importante para o vizinho, você não pode ser importante na sociedade, e está tudo bem, isso não interessa. Mas o céu te celebra. O céu me celebra e te celebra. E a gente tem uma frase que virou até um jargão, a gente fala, ande com aqueles que te celebram. Sabe o que eu aprendo com isso? Ande no céu. Porque o céu te celebra todos os dias. Então ande no céu. Comece a viver o céu na terra, porque o céu te celebra. Você é importante no céu. O céu te conhece. O céu sabe quem é você. O céu te entende. O céu sabe das suas limitações, das suas fraquezas, dos seus medos. E mesmo assim, na plenitude do tempo, ele veio por causa dessa importância. Então o Natal é a maior declaração de valor que eu e você temos. Porque do mesmo jeito que Jesus morreu por nós, ele nasceu por nós. Ele nasceu por nós. Então, o Natal diz para mim e para você que nós somos importantes. O Natal, ele confronta todas as mentiras ao nosso respeito. O Natal confronta todas as vozes contrárias ao nosso respeito. E ontem eu estava pensando, falei em voz contrária, agora eu lembrei. Ontem eu estava pensando num assunto que às vezes a gente ora e a gente não entende. A gente às vezes ora assim, repreendendo orações contrárias. Querido, não existe oração contrária. Toda oração é para Deus. Para o inferno, isso não é oração. Isso é pedido. Então não existe oração contrária. Eu quero que aquela pessoa tenha isso, tenha aquilo, que aquela pessoa não frutifique. Aí Deus vai falar, então tá bom, eu peguei a sua oração contrária e vou realizar. Não existe oração contrária. Existem pedidos contrários. Oração é para Deus, pedidos pode ser para o inferno. Então a oração contrária, ontem eu fiquei pensando sobre isso, e Deus ministrou muito isso no meu coração, inclusive estou preparando uma mensagem sobre isso. Oração é uma coisa, pedidos é outra coisa. Então, a gente pode e deve descansar no Natal, entendendo que Deus nos deu, através do seu Filho, uma grande importância. Quando seu Filho nasceu. E nos deu um grande valor, ao ponto de nos igualar a nível de herança. Eu não sei se vocês sabem, todos sabem, lógico, que nós somos herdeiros com Cristo.
A nossa importância é tão grande para Deus que Deus nos igualou na herança. Somos co-herdeiros com Cristo, porque nos tornamos filhos de Deus. Nós somos mais importantes que os anjos. A palavra de Deus diz em Apocalipse que no fim dos tempos, aqueles que foram arrebatados voltarão com Cristo para o julgamento. Olha a importância que nós temos. Então, queridos, quando você olhar para você, você não é mais um. Ele é o André, o Fernando, a fulano de tal, e assim por diante. É exclusivo, é único. E tem uma grande importância no céu. O nascimento de Jesus Cristo me prova isso. Amém? Então, o Natal, ele nos deu um grande valor. Então, se Jesus nasceu por mim e por você, você não é descartável. Você não é mais um. Você não é invisível. Não. Você não é um erro. Você não é um erro de percurso. Não. Você é um filho, uma filha muito amada e amado por Deus. E você tem um valor muito alto. Sabe qual é o meu valor e o seu valor? Sangue. O meu valor e o seu valor é sangue. É corpo dilacerado. É coroa de espinho. É cruz. Esse é o meu valor e esse é o seu valor. Então, quando você começar a olhar para você daqui para frente, comece a se valorizar no mundo que de repente te desvaloriza. Quase que não sai. Você tem um grande valor. E o Natal é a prova disso. Dia 25, que o mundo celebra o Natal, lembre-se disso. Lembre-se do seu valor. Lembre-se da iniciativa de Deus. Lembre-se do nascimento de Cristo, dizendo para você, eu cheguei porque você é importante para mim. Eu cheguei porque a sua vida me pertence. Eu cheguei porque eu tenho uma história com você. Eu cheguei porque você estava morrendo e eu vim te trazer vida. O que Jesus disse quando chegou? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a gente precisa viver essa vida em abundância. Mas para isso a gente precisa entender o nosso valor. O nosso valor. E o Natal revela isso. Então, se Jesus nasceu por mim e por você, você não é uma pessoa comum. Não. E a gente precisa aprender a olhar para as pessoas como Cristo olha as pessoas. O valor que as pessoas têm. O ser humano ele tem um defeito muito grande. Ele olha sempre o defeito do outro. Olha as qualidades que o outro não tem e que a pessoa acha que ele deveria ter. A gente é assim. Ou melhor, era. A gente precisa olhar para o outro como Cristo olha e entender o valor que o outro tem. Qual era o valor de Pedro? Nenhum. Iletrado, pescador, para a humanidade ali, não apitava em nada, não era influente na sociedade, nada. Virou o líder da igreja. Porque Deus veio diferente. Quem sou eu, quem você? O salmista disse isso quando a gente leu aqui. Que é o homem para que deles te lembre? Quem sou eu? Quem é você? Se a gente for olhar para a nossa vida, queridos, a gente não vale nada, a gente é pó. A gente não vale nada. Daqui a pouco esse pó volta para a terra. Mas Deus nos ama. Tomou iniciativa. Veio e nos deu um valor. E o nosso valor foi um preço muito alto que o próprio Cristo pagou por nós. E a gente precisa viver dessa forma. Amém? Terceira lição que aprendemos com o Natal. O Natal, ele quebra a lógica humana. O Natal, ele quebra a lógica humana. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Presta bem atenção. Deus escolheu a manjedoura e não um trono. Deus escolheu pastores e não autoridade. Deus escolheu a simplicidade de um estábulo e não a ostentação de um palácio. Porque Deus confunde. Deus confunde. Ele é completamente
sobre a lógica humana. Não adianta entender as coisas de Deus. Não adianta porque um homem querer entender por que um homem foi entregue numa cruz de forma voluntária. Não querer entender porque Deus enviou o seu filho por mim e por você. Isso não dá para entender. Então, queridos, Deus revela o reino através de princípios que parecem princípios loucos. Não dá para a gente entender. Por isso que obediência não exige entendimento. Obediência exige atitude. Obedeça, viva a sua vida como homem e mulher de Deus. Seja obediente até o fim, sem querer entender por que Deus age dessa forma. Por que Ele entregou o seu filho por mim e por você. Uma coisa que eu não faria, eu não entregaria o meu filho. Não entregaria. Se fosse depender de mim, a humanidade estava morta, porque eu não entregaria o meu filho. Ele entregou. Isso é loucura. Se você for pensar friamente, Deus pegou o seu filho e entregou. Porque precisava cumprir o princípio, porque toda palavra de um rei, grave isso, toda palavra de um rei, ela não pode ser quebrada. Por isso que os reis tinham aquele anel. Então, quando ele declarava uma ordem, ele enrolava o rolo, colocava o anel do rei e acabou. Aquilo virou lei. E nem o rei pode voltar atrás. Então, quando Deus decidiu entregar seu filho, ele não pôde mais voltar atrás. E foi até o fim. Ele morreu. E ele ressuscitou. Então, isso significa que o que Deus falou sobre a sua vida, ele não vai voltar atrás. É declaração de um rei. Declaração de um rei. Então, queridos, a gente precisa entender que o Natal, ele revela essa quebra da lógica humana. Como é que um homem, um Deus todo-poderoso, se preocupou com uma humanidade caída? Porque antes da vinda de Jesus, a humanidade estava completamente perdida. Completamente corrompida. Completamente corrompida. Houve um silêncio de 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento. A humanidade criou o seu próprio Deus, se corromperam, a humanidade estava completamente decaída, e Jesus veio e resgatou a humanidade de uma forma muito simples, por isso que parece loucura, morreu por mim e por você, e agora todo aquele que crê nele é salvo, se torna filho e vai viver a eternidade com ele. Essa é a loucura que ninguém entende. Por isso que as pessoas demoram a acreditar no Evangelho. Se você fala de Jesus para alguém, a pessoa te acha careta, te acha louco. Por quê? Porque é loucura mesmo. Ninguém entende o Evangelho. Evangelho não se entende, Evangelho se vive. É diferente. As pessoas se preocupam muito em entender as Escrituras. Escritura não se entende, Escritura se vive. Então, quando você começa a viver o Evangelho, aí sim você vai entender o Evangelho. Porque o Evangelho é loucura. Por isso que as pessoas são resistentes, por isso que as pessoas demoram a vir para a igreja, por isso que a família demora a se converter, por isso que um ou outro a gente fala, nossa, por quê? Porque é loucura mesmo. Ah, uma pessoa morreu por mim? Imagina. Ah, uma pessoa morreu por você. E ressuscitou por você, nasceu por você. Então, queridos, o Natal quebra a lógica humana. Então, queridos, não despreze aquilo que você não entende da parte de Deus. Viva, mesmo sem entender. E aí você vai entender que essa lógica não é tão loucura assim. Ela é vida para mim e para você. Deus se manifesta onde a lógica termina. Deus se manifesta onde a lógica termina. Caminhando para o final, quarta lição. O Natal, ele traz paz que o mundo não pode dar. Sabe aquelas pessoas que estão no olho do furacão, mas estão em paz? É isso. É o Natal. Por causa do nascimento de Cristo, houve paz no mundo. Houve paz no mundo. Aqueles que vivem essa paz são aqueles que acreditam nesse Natal. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 27,
diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Só existe uma paz que pode ser vivida, sentida e que é uma paz eterna, é a paz de Cristo. Você já percebeu que a maioria das pessoas, a grande maioria, eu falo por mim porque eu também às vezes percebo que eu estou no automático. Você vai cumprimentar uma pessoa, você diz assim, a paz. Você sabe o que você está dizendo? Ou virou uma coisa automática? Quando você diz para uma pessoa a paz, algumas denominações falam a paz do Senhor, outras falam graça e paz, o importante é ter paz no meio. Não importa se é. O importante é que a paz saia. Sabe o que significa isso? Essa paz de Cristo que está em você, você está compartilhando com o outro. Eu já ouvi testemunhos que eu fui dar a paz para a pessoa, apertei na mão dela, olhei no olho da pessoa e falei, a paz do Senhor para você. A pessoa chorou. Para mim foi uma coisa automática, mas a pessoa estava atribulada. E ela falou, pastor, eu senti a paz. Eu falei, glória a Deus por isso. Amém. Então, quando você der a paz para alguém, dê de verdade. Mas para você dar essa paz de verdade, você precisa estar vivendo em paz. Porque, como eu disse no início, a gente só compartilha aquilo que a gente tem. Então, como é que eu vou compartilhar paz se eu não vivo em paz? Como é que eu vou compartilhar Cristo se Cristo não vive em mim? Então, quando você começar a dar a paz, entenda o que você está fazendo. Que isso não seja no piloto automático. Porque na grande maioria é a paz, a paz. Tem 10 pessoas, você vai, paz, 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 paz. E virou metralhadora de paz. E você não percebe que você está compartilhando aquilo que está dentro de você. Que seja a paz. Então o Natal é isso. Eu vos deixo a minha paz. Não como o mundo dá, diz Jesus. Porque, queridos, a paz do mundo é sentimento. A paz de Cristo é estilo de vida. Sentimento é algo que vem e passa. Porque o sentimento ele se baseia nas circunstâncias. Se está tudo bem, meus sentimentos são bons. Se está tudo mal, meus sentimentos são ruins. A paz de Cristo não tem a ver com as circunstâncias. A paz de Cristo tem a ver com quem Ele é e com aquilo que transborda dele em nós. E nós precisamos transbordar a paz. Sabe aquela pessoa que chega no ambiente e parece que o ambiente começa a ficar em paz, tranquilo, a pessoa marca a sua presença com a paz que ela tem? Por outro lado, também tem cada uma que chega aqui só pela graça. Né? Sabe, a gente costuma dizer que lugar pesado, né? Que clima pesado, é porque a pessoa não está carregando paz. Aprenda isso, quando o clima está pesado, é que o anfitrião, a pessoa, ou aquele que está te recebendo, ou aquela pessoa que entrou no meio da história, não está em paz. Então, se ela não está em paz, ela não transmite paz. Agora, se a pessoa vive a paz de Cristo, o semblante é de paz, a mentalidade é de paz, o vocabulário é de paz, a postura é de paz, o comportamento é de paz. Por quê? Porque ela está em paz. Ela vive a paz de Cristo, que o Natal traz para nós. Essa paz foi anunciada pelos anjos, que o príncipe da paz ia nascer. Foi anunciado pelos profetas que o príncipe da paz ia nascer. Queridos, é possível viver em paz no meio do caos. E quando a gente começa a viver em paz, a gente não consegue mais viver de outra forma. Meu pai uma vez, eu vou dar um testemunho. Meu pai uma vez, há muitos anos que eu não vi meu pai, e ele foi lá em casa me visitar. E ele chegou em casa, a primeira coisa quando ele entrou em casa, estava com as malas dele, ele falou assim para mim e para minha esposa, nossa, a paz aqui é palpável. Palpável. Falei, que bom, pai, porque a casa dele é um inferno. É verdade. Ali existe muita contenda, muita briga, onde meu pai mora. Eu já fui lá várias vezes e a paz lá não é palpável. Mas quando ele veio, ele entrou em casa e falou, nossa, a paz aqui é palpável. Eu falei, glória a Deus por isso.
Queridos, a paz que você transmite, ela precisa ser palpável. As pessoas precisam sentir a sua paz. Você não precisa abrir a boca. Às vezes não precisa dar a paz do Senhor. Às vezes você precisa ser a paz do Senhor. Então, procure a paz. Procure viver essa paz que o Natal nos faz lembrar. Entenda uma coisa. A paz, ela não depende das circunstâncias de fora. A paz, ela depende de quem governa aqui dentro. Quem é o seu governo? É o céu? É Deus? Quem governa a sua vida? O que você sente, o que você transborda, depende daquilo que te governa. Se os problemas te governam, se as circunstâncias ruins te governam, se os sentimentos nocivos te governam, o que você vai transmitir para o outro? Não adianta. Então a gente precisa estar bem. A gente precisa ser o autor da paz de Cristo, por onde passamos. Transmitam paz, onde vocês estiveram. Você pode estar no inferno do seu trabalho, porque às vezes existem trabalhos que são tribulação pura, mas ali você está compartilhando a paz que habita dentro de você. Na sua casa, na sua família. De repente, na sua família, você é o único que está em paz. Você vai contagiar todo mundo. Você vai contagiar todas as pessoas. Então, que você viva essa paz. Por isso que é uma paz que excede todo entendimento. Você está no olho do furacão, mas você não sabe por que você está em paz. Queridos, viver em paz é muito bom. Viver em paz é demais, é leve, dá leveza na vida. E essa paz, ela vem de Cristo. Amém? Entenda que a paz, ela não vem com as circunstâncias, ela vem com a presença de Cristo. A presença de Cristo, ela é real. Cristo está vivo. A gente não está falando uma palavra aqui de um Deus de pedra, de pau, de ferro, não. A gente está falando de um Deus vivo e que habita no meio de nós. Por isso que a gente sente coisas quando estamos dentro de uma igreja. Sentimos coisas quando a palavra está sendo ministrada. Sentimos mudança na nossa vida quando a palavra é aceita, quando a palavra é ouvida. Por quê? Por causa da presença. Não é a palavra propriamente dita. É a presença que a palavra carrega. Porque quem transforma é a presença. Quem faz acontecer é a presença. Quem transmite a paz é a presença. É a presença. Então, tenha o desejo, o anseio de ter a presença de Cristo na sua vida todos os dias. Porque o que vai fazer a diferença é a presença. Querido, tem muita gente que prega essa palavra sem presença nenhuma. E você sai da igreja da mesma forma que você entrou. Porque não tem a ver com a palavra propriamente dita, tem a ver com aquilo que a palavra carrega. O que Jesus Cristo disse? Cuidai de ler, estudar as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então o que Jesus Cristo está dizendo? Olha, leia, medite, mas entenda, essas Escrituras testificam de mim. Então você precisa entender que essas palavras me carregam. Então, queridos, a gente precisa entender que esse livro aqui é um livro cristocêntrico. O que é um livro cristocêntrico? Todas as folhas desse livro apontam para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. Um dia eu falei isso, a pessoa falou assim para mim, mas o livro de Esther não fala de Jesus. E não fala mesmo. Você pegar o livro de Esther, não fala de Deus, não fala de Jesus, não fala de nada. Mas o que aconteceu ali, o resgate dos judeus, o perdão do rei, que era um tipo de Cristo, então não tem como não falar de Jesus. Leia Esther. Você vai falar, nossa, que livro sem graça. É verdade, porque não fala nada de Deus, né? Mas é um dos livros que fala mais de Deus. Porque esse livro é um livro cristocêntrico. Então, queridos, que você e eu possamos viver o verdadeiro Natal, a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Sem a presença de Jesus, a vida perde sentido. Moisés, quando ele entendeu isso, ele estava atravessando com o povo no deserto. Pensa num povo atribulado. Pensa num povo que irrita.
era o povo do deserto. Moisés não estava aguentando mais. Se Moisés não estava aguentando, imagine Deus. E olha que eles viram milagre, um atrás do outro. E ficavam reclamando, será que trouxe a gente aqui para morrer aqui? Não tinha túmulo no Egito? Gente, eles questionaram até de cebola. Eles lembravam que no Egito tinha cebola. Eles ficavam reclamando o tempo inteiro. Chegou um momento que Deus chamou Moisés e falou, olha, eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar um anjo. A partir de hoje eu não vou mais. A frase de Moisés foi fantástica. Ele disse, não nos faça sair daqui, se o Senhor não for conosco. Não adianta anjo, não adianta palavra, não adianta um culto bonito como esse, não adianta um café da manhã maravilhoso. Se não for a presença de Deus, nada faz sentido. Nada faz sentido. E Moisés entendeu isso. Ele falou, Senhor, eu não vou sair daqui, não faça a gente caminhar. Não movimenta essa coluna, porque a gente não vai sair daqui se o Senhor não for conosco. E a mesma coisa a família Aliança vai dizer hoje. A gente não vai sair desse hotel se o Senhor não for conosco. A gente pode ficar aqui 3 anos. Vamos ficar 3 anos. Eu só vou sair daqui, a igreja, todos nós, só se Deus estiver junto. Se Ele não estiver, é aqui que a gente vai ficar. O tempo que for necessário. Porque a presença, para onde vamos, é mais importante do que o local. Podemos ir para um palácio. Sem Deus, não sai para nada. É apenas um palácio. Esse livro, sem a presença de Deus, é apenas um livro. Como qualquer outro. Porque o que faz a diferença é a presença. Amém? E o Natal nada mais é do que reconhecer a presença de Cristo, o seu nascimento em nós. Última lição. O Natal nos chama para uma posição espiritual. O Natal nos chama para um posicionamento. O Natal não se comemora só em dezembro. O Natal se comemora na nossa vida inteira. Deus, Cristo, precisa nascer em nós todos os dias. E o que é esse posicionamento espiritual? Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 2. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. É interessante que esse contexto mostra os pastores pastoreando, mostra os reis, a Bíblia chama dos 3 reis magos, que viram a estrela, os pastores também viram a estrela, só que eles não só viram a estrela, eles tomaram uma posição. E qual foi a posição que eles tiveram? De adoração. Então eu preciso ter uma vida posicionada em Cristo, agindo em Cristo, como postura espiritual. Nós somos seres espirituais, eu sempre falei isso. A gente confunde achando que é corpo, alma e espírito. Não, a gente é espírito, alma e habita num corpo. Então, nosso posicionamento, ele é e precisa ser espiritual. Então, é saber que Jesus nasceu, é saber que o céu veio intervir na minha jornada, é uma intervenção divina, é saber que Deus tomou iniciativa. Tá, e aí, o que eu vou fazer com isso? Porque se eu não fizer nada, se eu não tiver uma postura, um posicionamento espiritual, isso é só uma informação. O que está acontecendo aqui agora, nesse culto, são informações que eu e você estamos obtendo. A questão é o seguinte, o que vocês vão fazer quando passarem por aquela porta e ir embora? Aí que está a diferença. O Evangelho é as boas novas. Amém. Agora a questão é o seguinte, o que eu vou fazer com o Evangelho? O que eu vou fazer com esse livro aqui? Eu vou passar a vida inteira só lendo ou vivendo? Para viver eu preciso ter um posicionamento espiritual. Então eu sei que Jesus nasceu. Eu sei que Ele se importa comigo. Eu sei que houve uma intervenção divina na minha jornada de vida. Eu sei que a minha história mudou por causa do nascimento de Cristo. Eu nasci de novo. Beleza. E agora? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou continuar deixando a vida me levar? Não tem aquele louvor, deixa a vida me levar? Não. O que eu vou fazer com essa
com essa informação. Eu não posso deixar a vida me levar. Não é a vida que me governa. Eu que governo a minha vida em Cristo. E o Natal é isso. É entender esses princípios. É entender esses princípios. Queridos, os magos, quando eles viram a estrela no Oriente, eles se moveram. Posicionamento espiritual é movimento na direção de Cristo. Grave isso. Posicionamento espiritual é o movimento na direção de Cristo. Ele veio. E esse que veio disse: vinde a mim. Então, posicionamento espiritual é caminhar na direção de Cristo. E isso, querido, só eu e você podemos decidir. Andar em Cristo. Eu não posso decidir isso por você, por mais que eu gostaria do fundo do coração. Mas eu não posso. Eu não tenho esse poder. O que eu acho mais lindo do Evangelho é que o Evangelho ele não nos obriga a fazer nada. Você foi obrigado a estar aqui hoje? Não. Eu sei que o café atraiu um pouquinho, né? Brincando, gente. Mas você não tem obrigação de fazer absolutamente nada. O Evangelho ele não obriga, ele é um convite, ele é boas novas. Quando Deus diz, clama a mim e eu responderei, ele disse, clama a mim. Agora, se você vai clamar ou não, isso é uma decisão sua. Eu tenho resposta. Eu me garanto na minha resposta, eu sou Deus. Agora, quem vai decidir se vai clamar ou não é você. Eis que estou à porta e bato. Se atentamente ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro, ceio com você e você comigo. Agora, quem abre a porta? Você, eu. Se você não abrir a porta, não vai ter ceia, ele não vai entrar, não vai ter intimidade, não vai ter relacionamento, porque ceia quer dizer isso, intimidade e relacionamento. Vida com o Evangelho é decisão pessoal. Houve a iniciativa. Agora, daqui para frente, é comigo e com você. Jesus nasceu. Agora a gente precisa viver esse nascimento. A gente precisa decidir viver em Cristo, por Cristo e com Cristo. Isso é uma decisão única, pessoal. Ninguém pode decidir isso por você. Por isso que a salvação é individual. A minha salvação não tem nada a ver com a salvação da minha esposa. Do meu filho, de ninguém. Eu falo, eu converso. Agora, será que eu vou ver meu filho e minha esposa no céu? Não sei. Capaz de eu chegar no céu e ver gente que eu nunca achava que ia estar lá. Primeiro eu vou dizer, nossa, cheguei, que bom. Depois eu vou olhar, você aqui? É normal. Então a salvação é individual. Por quê? Porque a decisão é pessoal. Houve a iniciativa, Deus nos deu um valor através do nascimento de Cristo, nós somos importantes para Deus. Agora, viver com Deus é uma decisão exclusiva, pessoal, que ninguém pode decidir isso por você. Só você. Amém? Então, que Jesus seja o seu verdadeiro Natal. Esse café da manhã que a gente fez foi um café simbólico, para que você possa entender a comunhão que o Natal gera. Porque todos se encontraram no estábulo. Os pastores, os reis, estavam todos no mesmo lugar, celebrando o nascimento de Jesus de uma forma muito simples. Então, esse café foi exatamente isso, celebrar essa comunhão. Como a gente vai ter culto agora só domingo que vem, quinta-feira é Natal, a gente decidiu fazer esse café da manhã, chegar mais cedo para exatamente a gente ter esse momento de comunhão. Mas não esqueça, o Natal, ele mostra que Deus tomou a iniciativa. O Natal mostra que a nossa vida tem um valor gigantesco para Deus. Do mesmo jeito que Ele morreu por mim e por você, Ele também nasceu por mim e por você. O Natal quebra toda a lógica humana. Ele não nasceu num trono, Ele nasceu numa manjedoura. Ele não chamou reis, Ele chamou pastores. Quebra toda a lógica humana. O Natal nos ensina a verdadeira paz que Ele carrega, que é a paz de Cristo. Mas o Natal também exige posicionamento espiritual. Com tudo que foi falado aqui hoje, só resta uma pergunta. O que você vai fazer quando você sair daquela porta hoje?
que você vai fazer? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eu quero encerrar com esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Queridos, só depende de mim e de você. Ele já nasceu, ele já morreu, ele já ressuscitou e ele vai voltar. O que falta é ele voltar. Ele está voltando. Quando? Não faço a mínima ideia. Mas eu quero estar pronto. Para que quando ele voltar, eu possa estar com ele eternamente. Por isso as minhas atitudes todos os dias é lembrar do que é o Natal. Não só em dezembro, mas de janeiro a janeiro. Lembrar o que é o Natal em nossas vidas. Amém? Vamos ficar.